Olá, shalom para você, muita paz para você e toda a sua família. Vamos nós juntos em mais um vídeo. Nós estamos acompanhando cada semana textos preciosos, ricos, que têm acrescentado à nossa vida. E vamos juntos. Existe algo curioso na história de José. Deus havia dado sonhos extraordinários a ele. Mas logo depois desses sonhos, tudo parece dar errado. Ele é odiado pelos seus irmãos, é lançado em uma cisterna, é vendido como escravo e termina injustamente na prisão. Então, a pergunta inevitável é: como alguém que recebeu promessas de Deus pode acabar no fundo do poço? A Paraxá Vayeshev nos mostra algo que poucos percebem. Deus muitas vezes começa a cumprir os seus planos exatamente quando tudo parece estar desmoronando. É interessante observar o significado de Vayeshev. Significa e habitou ou e estabeleceu-se. Então o texto começa dizendo que Jacó finalmente se estabelece na terra. Depois de anos de fuga, conflitos, peregrinação, parece que a família finalmente, naquele instante, vai ter paz. Mas é exatamente nesse momento que começa a crise. Isso revela um princípio importante da narrativa bíblica. O fato de estarmos em um lugar estável não significa dizer que Deus terminou o seu trabalho conosco. José recebe uma túnica especial, diga-se de passagem, do seu pai. E esse detalhe é mais profundo do que parece. No mundo antigo, as roupas indicavam posição social. E a túnica longa que José recebe não era uma roupa de um trabalhador, era roupa de autoridade. Isso indicava que Jacó estava, de certa forma, sinalizando que José poderia assumir liderança na família. Claro, naturalmente isso provoca um sentimento nos irmãos. Então, a história vai acontecendo e José tem 2 sonhos. E nos 2 sonhos, a sua família se curva diante dele. Vale lembrar que na cultura do antigo Oriente Médio, os sonhos eram considerados meios legítimos de revelação. Mas também existe um detalhe também interessante. José ainda não tinha maturidade para lidar com tudo aquilo que Deus estava mostrando. Ele conta os sonhos de uma forma direta aos seus irmãos. E isso vai a cada vez mais aumentando ainda mais aquele conflito. Então a gente vê algo importante. Deus pode revelar um propósito antes de estarmos prontos para viver esse propósito. Isso é muito importante de analisarmos. Deus, ele pode revelar um propósito antes mesmo de estarmos prontos para a gente viver esse propósito. Então, os irmãos, naquele instante, planejam matar José, mas acabam jogando em uma cisterna.
Interessante dizer também que as cisternas eram reservatórios escavados na rocha para armazenar água. Quando estavam secas, viravam verdadeiros buracos profundos. Então, naquele momento, José passa do favoritismo do pai para o fundo de um poço em poucas horas. Esse momento simboliza algo que aparece várias vezes nas Escrituras. Antes de levantar alguém, Deus muitas vezes permite que essa pessoa passe pelo lugar mais baixo. Então, uma caravana de mercadores passa. José é vendido. E isso revela um detalhe histórico importante. Rotas comerciais ligavam Canaã ao Egito, e tudo isso através do deserto. Mercadores ismaelitas e midianitas transportavam especiarias, perfumes e resinas. Então José se torna parte dessa rota comercial. Interessante também dizer que por trás dessa tragédia existe algo maior acontecendo. Sem perceber, os irmãos estavam enviando José exatamente para o lugar onde Deus o usaria no futuro. No Egito, José é comprado por Potifar. Potifar, então, era o oficial de Faraó e chefe da guarda. Isso significa que José entra diretamente no ambiente administrativo do governo egípcio. Mesmo como escravo, ele começa a aprender sobre organização, administração e também autoridade. Ou seja, Deus já estava treinando José para algo maior. Então, mais dias se passando e a esposa de Potifar tenta seduzir José. Ele recusa e diz algo muito forte: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José entende que fidelidade a Deus vale mais do que qualquer vantagem momentânea. Então ele perde naquele momento a posição, mas preserva o caráter. José é injustamente acusado e vai para a prisão. Mas o texto diz algo extraordinário: o Senhor era com José. Isso parece, na verdade, aparece repetidamente no capítulo. Mesmo na prisão, Deus continua presente. E aqui está uma das maiores lições da Paraxá Vayeshev. A presença de Deus não depende das circunstâncias externas. Na prisão, José interpreta sonhos. E esse detalhe prepara o caminho para os eventos da próxima porção. A história ainda está se movendo, mesmo quando tudo parece parado. Vaeshev nos ensina algo profundo. Deus não desperdiça nenhuma etapa da nossa história. O poço, a escravidão, a injustiça, a prisão. Nada disso foi o fim da história de José. Era apenas o processo de preparação. O Deus das Escrituras não trabalha apenas no palácio.
ele também trabalha nas cisternas e nas prisões. Se essa reflexão tem sido edificante para você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Seguimos juntos na leitura contínua das Escrituras. Escola da Bíblia, de volta às Escrituras. Shalom, muita paz para você e até o próximo encontro.